Oi, vem entender comigo os benefícios do exercício aeróbico, do fortalecimento e do alongamento. Porque para quem quer ter mais saúde, quem quer ter vigor, precisa saber a diferença entre eles para conseguir equilibrar e produzir, os benefícios do exercício físico para sua vida com muito mais qualidade. Assim como uma pessoa que quer se alimentar bem, precisa saber a diferença entre a proteína, o carboidrato e a gordura. Mas isso é assunto para outro dia. Então agora vamos entender os benefícios de cada um desses 3 tipos de exercício. E fica a dica para a mulher que quer ter mais saúde e chegar aos 50 com saúde e vigor de 30. Ela precisa entender quais são os benefícios de cada exercício e colocar um a um na sua rotina do dia a dia. Então distribua, alterne os exercícios, um dia musculação, outro dia aeróbico, e ao final de cada um deles realizar o alongamento. Mas primeiramente vamos começar com o fortalecimento. O fortalecimento ele melhora a capacidade do seu músculo em aguentar carga, né? O que isso vai implicar? Sempre que o músculo aguenta puxar mais carga, pegar mais carga, né? O que é pegar essa carga? Pegar um peso, pegar um balde, pegar um copo, pegar uma panela pesada, qualquer coisa que vai exercer força sobre o seu braço, sobre a sua mão, sobre a sua perna, enfim. Qualquer que seja o músculo, ele vai estar exigindo do seu músculo uma quantidade de esforço para segurar aquela carga. Dessa forma, quando eu gero esse estresse no meu músculo, ele vai se preparando para conseguir pegar mais carga cada vez mais. E é importante fazer o fortalecimento, por quê? Porque principalmente as mulheres, vão desenvolver lá na frente, depois da menopausa, alguns problemas como a sarcopenia mais grave ou uma osteoporose, por exemplo. Mas inicialmente, por volta dos 30 anos, essa mulher já começa a sofrer os problemas disso, que é o início de uma perda muscular. A mulher começa a perder em massa muscular a partir dos 30 anos. E isso vale para a massa muscular, vale para a massa óssea, entre outras partes do nosso corpo, entre outras estruturas que começam a sofrer com a degradação por conta da idade. Isso é fisiológico. O problema é quando isso começa a ser demais, quando essa mulher é muito sedentária, ou quando ela não tem capacidade muscular forte, ou de alongamento, ou capacidade aeróbica. Então ela começa, as estruturas do corpo dela começam a se deteriorar com mais facilidade. E isso vai implicar em outros fatores lá na frente. Mas o fortalecimento, principalmente, ele vai preparar a mulher, ele vai deixar esse músculo com mais capacidade de segurar mais carga. E isso vai fazer o quê? O que isso vai implicar no meu corpo? Além de ficar mais malhada, além de ficar com o corpo torneado, bonito. Na prática, isso vai reduzir a quantidade de esforço sobre essas articulações, por exemplo. Porque um músculo mais forte, ele joga menos força nas suas articulações. Um músculo mais forte, ele consegue compensar, distribuir melhor as cargas, e aí você sofre menos com problemas de articulação. Você sofre menos com questão de osteoporose, porque, não sei se vocês viram o vídeo anterior, mas o músculo, ele exerce um estresse no osso, ele aperta o osso, e isso faz com que grude mais cálcio lá. Então, quanto mais forte esse músculo que está ao redor do meu osso, maior é o estresse que eu exerço nesse osso, maior a quantidade de cálcio depositada lá. Entre outras coisas. Depois disso, a gente tem outros benefícios com a musculação, que são, nós temos também a melhora da sua capacidade cardiovascular, melhora seu humor, sua autoestima, sua capacidade muscular, melhora a secreção de alguns hormônios muito benéficos para o seu corpo. E entre outras coisas, melhora dores, por exemplo, principalmente na coluna, quem tem muita sobrecarga na coluna, quem tem a musculatura da barriga, que é o core, principalmente a musculatura do tronco, mais forte, ela tira o peso das costas. Então, por isso que muitas pessoas que têm dor na coluna podem estar com alguma fraqueza muscular no abdômen e tá desviando o peso para a coluna. Isso pode fazer, às vezes, um fortalecimento simples do abdômen pode melhorar essa capacidade e diminuir uma dor na coluna, por exemplo. Mas, então, esses são os benefícios da musculação. Os benefícios do aeróbico, quais são? Bom, são muitas doenças que a gente consegue prevenir, só praticando exercício aeróbico, mas vamos começar com os benefícios no corpo. A gente consegue diminuir a pressão arterial, porque o nosso corpo, as nossas veias, elas secretam uma substância chamada óxido nítrico, logo depois que a gente pratica exercício físico. E esse óxido nítrico, ele dilata o tamanho da veia,
fazendo com que a pressão arterial diminua. Então, a nossa veia produz um remédio natural para o nosso corpo. Um remédio para pressão natural. E quem faz exercício físico acaba produzindo isso e reduzindo a pressão arterial, o que é muito bom. Previne outras doenças lá na frente. Além disso, diminui a quantidade de batimentos cardíacos, porque um coração bem treinado, né? Uma pessoa que pratica exercício aeróbico, deixa o coração muito mais forte e com poucas batidas, esse coração consegue ejetar mais sangue, então diminui a quantidade de batimentos dessa pessoa. Isso faz com que os batimentos sejam mais baixos, o que é ótimo, né? A qualidade muito boa e aumenta muito a expectativa de vida dessa pessoa. Além disso, o exercício aeróbico melhora muito o humor. Ele é ótimo para renovação celular, é ótimo para nossa pele. Por quê? Porque promove a renovação e a nutrição celular. Isso faz com que a nossa pele fique mais hidratada, mais bonita, com mais cara de saudável. Outro fator, ele faz a drenagem, aumenta a drenagem linfática. Então, ele manda para fora todas as toxinas. Além disso, melhora o edema. Então, se você está inchado em algum lugar, ao praticar exercício aeróbico, você vai ficar mais desinchada, mais sequinha. Benefícios do alongamento. Melhora a circulação sanguínea, te prepara para fazer o exercício físico que você está querendo. Além disso, ele faz com que você previna lesões ligamentares. Além disso, ele previne lesões ligamentares e musculares. Por quê? Porque ele faz com que o tamanho do músculo fique maior. E se eu tiver um estresse muito grande na minha articulação, esse músculo consegue se adaptar melhor, então ele não rompe fibras, né? Outro fator que ele melhora o relaxamento tanto da mente quanto do corpo. Ele diminui o estresse, ele melhora o seu humor por conta da secreção de alguns hormônios, né? Como a serotonina, por exemplo. E ele te traz essa sensação de bem-estar. Então, o alongamento é muito bom. Só um parênteses para o alongamento, que quando eu vou fazer fortalecimento, por exemplo, eu deixo para fazer o alongamento só no fim do fortalecimento. Então, eu vou lá para a academia, faço meus exercícios daquele dia e eu deixo para fazer o alongamento só depois. Por quê? Porque alguns estudos vão falar que o alongamento ele diminui o desempenho do seu músculo antes de realizar algum exercício. Então, por exemplo, se eu vou pegar muito peso na academia, se estou fazendo um treino de força, por exemplo, se eu realizo um alongamento antes, eu diminuo o desempenho do meu músculo. Então, eu consigo pegar menos peso. Então, o ideal é fazer o alongamento depois da musculação. E no aeróbico eu posso fazer um alongamento, principalmente o alongamento dinâmico. O que é alongamento dinâmico? É alongamento com movimento. Então, eu vou lá, puxo meu braço, volto, puxo. Eu vou só preparar o meu músculo, vou aumentar a circulação de sangue para aqueles músculos, mas sem distender demais a fibra. Então, eu, Amanda, gosto de fazer, passo inclusive para meus pacientes, prefiro fazer os alongamentos dinâmicos antes do exercício aeróbico e os alongamentos depois do fortalecimento. E alongamento normal mesmo, os basicões, depois tanto do fortalecimento quanto do aeróbico. Aí depois da prática eu posso realizar qualquer um. Antes de dormir, ao acordar, alongamento é sempre bom fazer, gente. Então, esses são os benefícios dos 3 tipos de exercícios que eu falei hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E fica a dica para a mulher que quer ter mais saúde e chegar aos 50 com saúde e vigor de 30. Ela precisa entender quais são os benefícios de cada exercício e colocar um a um na sua rotina do dia a dia. Então, distribua, alterne os exercícios, um dia musculação, outro dia aeróbico, e ao final de cada um deles, realizar o alongamento. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Tchau, tchau.